Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 30º domingo do tempo comum. E é interessante nós olharmos nas Sagradas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, que o povo de Israel sempre passou por muitas tribulações, desde a escravidão do Egito até depois a deportação para a Babilônia. O povo de Israel sempre foi vítima de muitos sofrimentos, mas justamente por isso Deus se compadece do seu povo. Chega a ser até um escândalo nós vemos que o povo escolhido por Deus tenha que ter sofrido tanto. E, de fato, os padecimentos são grandes. Nós olhamos a história do povo hebreu que sofria, era um povo fraco, que muitas vezes caía no pecado e, por conta do seu pecado, atraía para si tribulações, como, por exemplo, essa tribulação da deportação na Babilônia. O que acontece nessa época? O povo de Israel, o reino estava dividido. Então, um outro reino vai, invade e deporta esse povo. E ali, uma sorte de sofrimentos acontece. E é justamente nessa perspectiva que o profeta Jeremias vai fazer toda a sua profecia. Mas no meio de todos os sofrimentos das lamentações, surge um canto de júbilo. Por quê? Porque o povo que clama a misericórdia de Deus alcança essa misericórdia. Quando nós olhamos para a face de Deus, nós vemos que Deus é um Deus que se compadece da fraqueza, que se compadece da indigência, que se compadece daqueles que estão, de fato, mergulhados no sofrimento. De alguma maneira, nós podemos dizer que a fraqueza e a indigência, por assim dizer, elas atraem a misericórdia de Deus. E é justamente nessa perspectiva que nós olhamos para o Evangelho de hoje. São Marcos narra Jesus curando o cego Bartimeu. É bonito nós vemos o olhar de misericórdia que Jesus tem para com esse homem. Quem era o cego Bartimeu? Era um homem errante, que não tinha nem nome. Bartimeu, na verdade, não é o nome dele. Bartimeu significa que ele é filho de Timeu. O evangelista nota que esse era um cego errante, ou seja, que não tinha rumo, e era mendigo. Nós podemos imaginar como é que uma pessoa dessa padecia uma exclusão social. Hoje nós temos toda essa cultura de inclusão, As pessoas deficientes, graças a Deus, sofrem bem menos do que em épocas passadas. Mas nessa época de Jesus, no tempo ali de Nosso Senhor, na Palestina, com toda certeza, a cegueira era um mal terrível. Fazia com que a pessoa ficasse totalmente excluída de todo o convívio social e, mais ainda, vivesse uma vida errante. Mas é justamente desse homem que Jesus tem compaixão. Vejamos aqui a narrativa. Jesus estava em uma das suas peregrinações, da sua evangelização, e saía da cidade de Jericó. No caminho, então, ele, junto com os seus, percebem que existia ali
um cego que estava à beira do caminho. O cego Bartimeu estava à beira do caminho, ou seja, nas suas andanças, na sua errança, na sua vida errante, estava ali à beira do caminho. E ele ouve, então, dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando. Bartimeu teve um olhar atento. Com certeza já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus já tinha, a essa altura, realizado grandes prodígios, milagres, curado outros doentes. Então, imediatamente surge no coração desse homem um lampejo de esperança. Ou seja, aquele homem que vivia nas trevas, mergulhado no sofrimento, ele, no fundo do seu coração, consegue perceber um facho de luz. Aqui nós fazemos uma menção àquilo que o profeta Isaías diz, aquela frase, aquela passagem famosa que nós vamos ouvir várias vezes no Advento. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Bartimeu é esse homem que vivia nas trevas e, de repente, ao ouvir a palavra de Jesus, um lampejo de luz brota no seu coração. E aí, então, Jesus passa e ele imediatamente corre até Jesus e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O cego Bartimeu, obviamente, era um homem concreto, mas ele também é um símbolo. Bartimeu é um símbolo do antigo Israel sofredor. Bartimeu também é um símbolo da própria igreja, porque a igreja ela é o novo povo de Deus, que recebe a redenção, que é fruto da misericórdia de Deus, mas que continua nas suas fraquezas. E o cego Bartimeu é cada um de nós. Ou seja, isso aqui é uma descrição clara daquilo que é o povo de Deus, daquilo que é a igreja, daquilo que somos cada um de nós. Nós somos fracos, nós padecemos de indigência. Nenhum de nós diante de Deus pode se julgar forte, porque nós, como criaturas, e ainda mais criaturas pecadoras, nós padecemos desses sofrimentos da indigência e precisamos de Deus, precisamos clamar a misericórdia de Deus. E essa atitude de Bartimeu é a atitude que Israel teve e assim obteve misericórdia. É a atitude que a igreja tem e assim obtém misericórdia. E é assim a atitude que cada um de nós devemos ter também, para que nós possamos obter a misericórdia de Deus. Bartimeu diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quais são as características dessa exclamação deste homem? Em primeiro lugar, nós vemos que ele tem essa atenção. Ele percebe que Jesus passa. Então ele vai e se prontifica a ir até Jesus. Aqui nós vemos um passo da fé. Depois ele tem uma humildade de reconhecer-se pecador e pequeno diante daquele que ele sabe que é maior que ele. Porque ele vai suplicar a piedade, ou seja, nós só pedimos a misericórdia, só suplicamos a piedade daquele que nós sabemos que é maior que nós e pode nos trazer a salvação. Por isso, um ato de humildade. E daqui brota uma súplica ardente do coração desse homem, que faz com que Deus, nosso Senhor, então se compadeça dele. Jesus, ouvindo aquelas palavras, diante ali dos seus discípulos que queriam afastar aquele homem, diz: chamai-o. Jesus percebe, Jesus nota, Jesus ouve o clamor. Assim como Deus havia ouvido o clamor do povo de Israel, assim como Deus ouviu o clamor daqueles que sofriam, Jesus ouve e diz: chamai-o. E aí Jesus diz para o homem: coragem, levanta. Eles dizem: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Jesus então pergunta para aquele homem, olhando com uma profunda caridade: o que queres que eu te faça? Jesus, ele tem um olhar piedoso e misericordioso e um olhar terno. Todos aqueles que se aproximaram de Jesus, com fraquezas, mas com humildade e com uma súplica profunda, ouviram palavras ternas de Jesus. Nosso Senhor diz: que queres que eu te faça? Jesus não fala como um soberano. Jesus não fala como um superior. Jesus fala aqui como um verdadeiro pai. E aí o cego responde: mestre, que eu veja. Essas palavras comovem o coração de Jesus, que imediatamente diz: vai, tua fé te curou. E no mesmo instante, Bartimeu recupera a vista e começa a seguir Jesus pelo caminho. Toda essa narrativa, a figura de Bartimeu, tudo aquilo que ele faz e as atitudes de Jesus, é aquilo que nós, enquanto igreja, devemos viver. Ou seja, precisamos reconhecer que nós somos também muitas vezes cegos, que nós estamos na escuridão.
E precisamos suplicar a piedade, a misericórdia de Deus, para que Ele nos tire das trevas, para que Ele ilumine o nosso caminho, para que nós, enfim, possamos segui-lo. Nenhum de nós pode dizer plenamente que já está na luz, mesmo que nós já tenhamos, já estejamos no caminho do seguimento de Jesus, mas ainda sempre existem trevas dentro de nós que precisam ser iluminadas. Por isso é necessário que nós tenhamos um coração contrito. E aqui a oração de súplica é muito importante. Nós devemos, de fato, aprender a rezar e suplicar a Deus os bens convenientes. O que é a oração? Os santos vão dizer, alguns santos vão dizer que a oração é o pedido a Deus dos bens convenientes. Mas de onde é que brota esse pedido? De onde é que nós vamos suplicar a Deus? É das alturas do nosso orgulho, das alturas da nossa soberba, da nossa autossuficiência, ou de um coração contrito e humilhado? É justamente do coração contrito e humilhado que deve brotar a nossa oração, e é somente essa que Deus ouvirá. Nós precisamos aprender a nos dirigir a Deus com um coração humilde, porque de fato, se nós tivermos essa boa disposição, Deus nos ouvirá. Deus verá que nós realmente somos necessitados. Ele já vê que somos necessitados, mas Ele vai perceber que nós reconhecemos também que temos essa necessidade. Por isso nós precisamos nos habituar a ter um coração contrito e a suplicar a Deus que Ele faça aquilo que é vontade de Deus na nossa vida. Aquilo que é a sua vontade santíssima e não a nossa vontade. No fundo, Bartimeu, ele pediu que se fizesse aquilo que ele queria. Mestre, que eu veja. Mas isso estava profundamente sintonizado com o que Jesus mesmo queria conceder a ele. Por isso Nosso Senhor vai e faz com que esse homem volte à visão. Mas não somente a visão física. Mais ainda do que a visão física, Jesus ilumina as trevas que estavam no coração daquele homem. E é por isso que ele se dispõe a seguir Nosso Senhor. Reconheçamos a nossa fraqueza. A igreja diz de si mesma que ela é santa. A igreja é santa. Jamais podemos dizer que existe mácula na igreja, porque ela é o corpo de Nosso Senhor. Mas nos membros da igreja ainda existe muita fraqueza que precisa ser purificada. Muita coisa que precisa ser transformada pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus. E nós somos esse povo indigente, esse povo que muitas vezes anda na escuridão e precisa da luz de Deus para ser iluminado. Para isso tenhamos uma atitude séria, de um exame de consciência, para ver como é que nós estamos caminhando, se caminhamos de fato na luz ou se precisamos suplicar como esse cego. Mestre, que eu veja. Penso que todos nós devemos repetir essa frase muitas vezes, todos os dias, suplicar a Jesus. Mestre, que eu veja, que nosso Senhor venha com compaixão para iluminar as nossas trevas. Principalmente nos nossos tempos, nós vivemos tempos de muita confusão, Nós estamos confusos com vários caminhos que nos são apresentados. Nós somos confusos, com várias circunstâncias na nossa vida que nós não conseguimos resolver. E é justamente nesses momentos que precisamos, do fundo, do profundo do coração, suplicar, assim como diz o salmista no Salmo 129. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, que os vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Essa é a atitude apropriada que nós devemos ter para clamar o Senhor. Mais uma vez, ouçamos o salmista. Das profundezas do nosso coração, nós clamamos a Deus e suplicamos que assim Ele escute a nossa voz. Que os ouvidos do Senhor estejam atentos às nossas preces, porque essas preces brotam de um coração contrito. Se assim for, Deus Ele vai se compadecer nas suas entranhas de misericórdia e vai de fato realizar grandes coisas na nossa vida. Supliquemos cada vez mais esse coração contrito. Sejamos cada vez mais humildes e peçamos a Deus que venha em auxílio das nossas necessidades, mas sobretudo que Deus nos dê o dom da fé. O que nós mais precisamos é do dom da fé, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível seguir a Jesus. E nós estamos padecendo, especialmente nos nossos tempos, de um obscurecimento da fé. Assim como o povo de Israel que andava nas trevas viu uma grande luz, nós também precisamos ver essa luz.
Essa luz que de fato já veio, Jesus já veio, a luz do mundo está presente no meio de nós, Jesus está presente na nossa igreja, mas muitas coisas estão fazendo com que essa luz seja obscurecida nos nossos corações. Por isso, mais do que nunca, precisamos rezar e pedir o dom da fé. Que Deus cure não a nossa cegueira física, porque nós temos os nossos olhos perfeitos, graças a Deus, né? Nenhum de nós aqui padece de uma cegueira física, mas todos nós padecemos, em uma medida ou em outra, de uma cegueira espiritual, de um obscurecimento na fé que precisa ser iluminado. E é só Deus mesmo que pode nos dar essa fé. Peçamos a Nossa Senhora, a nossa Mãe, que nos ajude a ter esse coração humilhado, a reconhecer o profundo da nossa miséria e do profundo do nosso coração suplicar a Deus com essas mesmas palavras desse cego que foi curado. Mestre, que eu veja, e que nós possamos ser consolados com as palavras do próprio Jesus. Vai, a tua fé te curou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.